Boa tarde, nível 2. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a mudança no modo de vida dos povos indígenas. Nós já estudamos que os povos indígenas, eles moravam aqui no Brasil bem antes dos portugueses e de outros povos chegarem no Brasil, não é isso? E eles tinham um jeito bem particular de produzir arte, de viver, não é isso? Eles não usavam roupas de tecido, eles não tinham casas, né, de tijolos, não é isso? Eles viviam em ocas, no meio da floresta e tudo mais. Eles também não sabiam escrever, não é isso que a gente viu? E, né, eles gostavam muito de pintar seus corpos, eles transmitiam seus conhecimentos através da contação de histórias, né, de teatros, de lendas, como a lenda contada na última aula, a lenda da Vitória Régia, né, a Mumuru. Então, os indígenas, eles têm um jeito muito particular de ser. Só que, com o passar do tempo, foram modificando, tanto pelo contato com outros povos, quanto pelo avanço de tecnologias também, né? Nós precisamos entender que os nossos tataravós, eles também tinham um jeito de viver diferente do nosso, não é? As roupas deles eram diferentes. Como será que eram as roupas das pessoas há 500 anos atrás? Vamos ver? Olha só nessas imagens ao lado aqui, como que eram as roupas naquela época. Eram bem diferentes das nossas roupas hoje em dia, não é? As nossas roupas são muito diferentes, né? As mulheres não usavam calça naquela época, tá, meninas? A gente só podia usar vestido nessa época aí. Pois é, as coisas mudaram muito. Não existia avião nessa época, não existia carro, não existia nada disso. Era muito diferente o modo de viver das pessoas. Muito menos internet, não existia, né? Celular, computador, televisão, nada disso existia. Se você quisesse se comunicar com outra pessoa, você tinha que escrever uma carta, pedir para outra pessoa entregar, e assim é que funcionavam as comunicações, né? Então, por que a tia está falando sobre isso? Para a gente entender que o mundo, ele muda, né? As pessoas, elas vão inventando novas tecnologias, novas coisas, e o nosso modo de viver é modificado por essas invenções. Então, nós vamos ver que os índios que vivem hoje em dia, eles também modificaram o seu modo de viver. Eles não vivem iguais aos seus antepassados, aos seus tataravós, né? Então, muitos índios hoje em dia usam roupa igual a gente, né? Frequenta a escola igual a gente, sabe ler, escrever, tá? Produzem livros. Então, aquela ideia do índio lá na aldeia, né? Que não sabe escrever, que não sabe se comunicar com o branco, ela não corresponde à realidade de todos os índios hoje em dia. Tem índios que vivem assim ainda? Sim, ainda existem indígenas que vivem dessa maneira, mas a maioria dos indígenas hoje em dia usam roupas normais, como nós, né? E frequentam escolas, dirigem carros, trabalham, tem um trabalho, né? Trabalham em órgãos do governo, inclusive, normalmente, né? Nem por isso eles deixam de ser indígenas, tá bom, galera? Então, essas fotos que a tia tá mostrando ao lado aqui são fotos de indígenas, né? Que vivem nos dias de hoje, que é bem diferente dos indígenas que viviam há muitos anos atrás, não é isso? Então agora nós vamos fazer uma atividade da apostila que está na ficha 6. A tia vai ler para vocês e vai explicar, tá bom? O acesso às informações vindas de todos os lugares do mundo provocou algumas mudanças na cultura indígena. Porém, algumas tribos continuam lutando para manter suas terras, suas crenças e seus costumes. Por que esse contato com outros povos modificou o modo de viver dos índios? Por exemplo,
Os indígenas, eles não usavam roupas como a gente. Os portugueses, quando chegaram, acharam aquilo absurdo. Eles falaram assim, vocês têm que vestir roupa, né? Não pode andar assim. Para os índios era normal, mas para os portugueses não era. Então, os portugueses, eles ensinaram os índios, né, a se vestir e também ensinaram sobre a religião, né, sobre Jesus Cristo, porque os índios não conheciam Jesus, eles nunca tinham ouvido, ninguém nunca tinha falado sobre Jesus para eles, né? Então, os jesuítas, né, que eram os padres jesuítas, os primeiros, né, que vieram para o Brasil, eles vieram, catequizaram os índios, ensinaram os índios sobre Jesus. Então, hoje eles têm uma cultura bem diferente do que eles tinham no descobrimento do Brasil, ou melhor, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Então agora, levando em consideração o modo de vida dos indígenas quando os portugueses chegaram aqui e o modo de vida dos indígenas hoje, né, que é bem diferente, vocês vão desenhar uma figura humana, né, índios, para representar indígenas que aqui viviam quando os portugueses chegaram. Então, percebam, de um lado da folha, vocês vão desenhar os índios que viviam aqui em 1500, tá bom? A tia vai até mandar umas imagens com alguns índios, né? Com as imagens de alguns índios e como eles se vestiam e tudo mais, para vocês terem uma noção, tá bom? E outra para representar um indígena de hoje. Então, vocês vão desenhar dois índios, né? Um índio representando os indígenas que viviam aqui há mais de 500 anos atrás, né? Que eram indígenas que viviam nas florestas, não sabiam escrever, né? Andavam seminus. E os indígenas de hoje, que usam roupas, a maioria às vezes moram em cidades, trabalham em lugares públicos, né? Não vivem só da caça e da pesca. Então, vocês vão fazer esses registros para ti. Vai desenhar um índio de antigamente e o índio de hoje em dia, tá bom? Percebam que as roupas vão ser diferentes, o lugar onde vocês vão desenhar eles pode ser diferente. Você pode desenhar o índio que vivia antigamente, lá na floresta, e o índio de hoje em dia você pode desenhar ele na cidade, porque existem índios que moram nas cidades, tá bom? Então, vocês vão fazer esse desenho bem bonito para tia, colorir, fazer bem caprichado, desenhar a casinha dos índios, tudo bem bonitinho e vai registrar na ficha 6 da apostila, tá bom? Quem quiser pode me mandar as fotos, ok? Beijão no coração e até a próxima aula!